Boa noite, sejam todos bem-vindos, povo de Deus. Estamos aqui para mais um encontro do curso bíblico da paróquia São João Batista. E hoje nós teremos o prazer de receber o teólogo Cleverson. O Cleverson, ele é professor de escola católica, trabalha com pastoral. Ele já foi catequista aqui da nossa paróquia, catequista que prepara crianças para a primeira Eucaristia. Ele é músico e tem outros dons, que a gente vai conhecer nessa conversa que nós teremos com ele. É uma pessoa que fala simples, fala a nossa linguagem e é muito proveitoso o estudo que nós já tivemos com ele em anos anteriores. Por isso que ele está participando novamente conosco, é muito bom. Obrigado, Cleverson, por atender o nosso pedido. Deus o abençoe e continue nessa caminhada para o reino de Deus e nos ensinando a palavra dele. Como todas as sextas-feiras, no final, o Cleverson fará o sorteio de um número que depois eu colocarei no chat o nome do ganhador. São até agora 89 inscritos, ele vai falar um número e essa pessoa vai ganhar a Bíblia do Peregrino. A gente sempre na segunda-feira sorteia a Bíblia de Jerusalém e na sexta a Bíblia do Peregrino. E esses prêmios, essas Bíblias, serão entregues na nossa missa de encerramento do curso bíblico, que será no dia 2 de outubro, o primeiro domingo do mês, na missa das 18 horas. Todos os que estão participando, venham participar da finalização. Será um grande prazer tê-los conosco. E só relembrando, este ano a CNBB escolheu o livro de Josué, para que nós possamos estudar a fundo e conhecer bem esse livro que é tão atual para a nossa época. E hoje o Cleverson vai nos falar dos capítulos 2º até o 12º, que vai tratar da travessia do Jordão e a conquista de Canaã. Caso tenham alguma dúvida, coloquem nas mensagens no nosso chat, que elas, se não puderem ser esclarecidas pelo Cleverson hoje, no último dia do encontro, com o fechamento do livro de Josué, Padre Becker vai esclarecer essas dúvidas. Então, um bom estudo a todos. A Eliette agora vai fazer a nossa oração inicial e até segunda-feira, novamente às 19h30, quando o diácono Celso vai nos falar, dar continuidade ao livro de Josué. Ele vai falar do capítulo 13 ao 21, que é a repartição da terra, herança de cada tribo. Até mais. Vamos agora fazer a nossa oração. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos então, mais um dia, aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Vamos acalmar os corações, para que a gente possa abrir, que o nosso coração esteja totalmente aberto para receber essa palavra do Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza, nos dê o dom da fortaleza, da sabedoria, que assim como o povo passou por tantos obstáculos, tantos desafios até chegarem à terra prometida, que nós também possamos ser fiéis a Jesus, fiéis ao Senhor, para superar todos esses obstáculos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E
que possamos sempre testemunhá-lo e conhecer cada vez mais a palavra. O Padre Becker, nosso pároco, ele sempre diz que precisamos conhecer, viver e testemunhar a palavra do Senhor. Então estamos aqui, vamos estar abertos para isso. E vamos também rezar uma Ave Maria, que Nossa Senhora possa interceder por cada um de nós, que ela foi aqui perfeitamente, lindamente cumpriu a palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora com a palavra, o Cleverson. Encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Desculpa aí o imprevisto com o computador. Agora estou transmitindo pelo celular e vamos conversar aqui sobre o livro de Josué, esse livro que muita gente fala da Bíblia, críticos no sentido pejorativo, pegam para criticar os seguidores da palavra ou as religiões do livro, as religiões da Bíblia, mas a verdade é que o livro de Josué é assim: eita, homem que gosta de acordar cedo, gente. Hoje nós vamos ler algumas partes, alguns versículos, e eu separei vários que fala que Josué acordava cedo. Então a terra é graça de Deus, é presente de Deus, mas não é graça barata, tem também a disposição para você recebê-la. A esperança não é aquela esperança de ficar pensando ou esperando que a terra venha até o povo. É o povo que decide através de Moisés lá no início, e o livro deixa bem claro essa ligação ou essa continuidade da história, da liderança de Moisés com a liderança de Josué. Principalmente aqui a partir do capítulo 2, inclusive acontecimentos parecidos. Se alguém teve a oportunidade de ler, muitos acontecimentos parecidos, para fixar que Josué também é cumpridor da lei, Josué é um defensor da lei, e a terra, e o povo que busca a terra, não é um povo que tem cabeça de escravo mais. E é interessante observarmos que todo esse tempo da morte dos mais velhos, os de cabeça dura, os reclamões, as pessoas que reclamavam, e Josué cai um pouco nessa lamentação quando ele tem um revés. Todo esse povo que ou não acreditava na promessa ou que era infiel, lembrando que aqui a infidelidade é em relação aos deuses também, a experimentar outros deuses, ou então duvidar da graça de Deus. E a palavra aqui de Josué e a relação de Josué com Deus é muito bem clara. Quem duvida da palavra de Deus, quem não acredita na promessa, quem trai a mensagem de Deus, quem trai a lei, trai também a comunidade, cria problema para a comunidade. Então são alguns pontos que temos aqui. Outro ponto interessante para estudarmos aqui é que Josué, ele se põe sempre a caminho. Quando acontece um revés, ele para tudo e observa o que deu errado. Por que tiveram a derrota? Por que tiveram revés? Quem é o responsável por isto? Então, o problema de uma pessoa gera problema na comunidade toda.
mas também a virtude e a fidelidade de uma pessoa gera virtude, fidelidade e ânimo para toda a comunidade. Essa relação de Josué, um líder mesmo, que organiza, ele se preocupa em assumir essa terra. Só que o assumir é se colocar a caminho. Então eles vão celebrando passagens. São várias passagens. Nessa primeira passagem, no capítulo 2 de Josué, se alguém tiver aí com a palavra, são o envio dos espiões. Canaã está sendo explorado no sentido de não perder de vista esse objetivo, não perder de vista a terra. Por isso os espiões, para ver se está seguro, mas principalmente para entender como que estão os caminhos que o Senhor preparou, quais os desafios que tem no caminho que o Senhor preparou, porque o caminho que o Senhor prepara para nós tem também os desafios. Se não tivesse os desafios, Deus estaria subestimando a nossa capacidade, estaria subestimando a capacidade de Josué. Lembrando que esse livro de Josué foi escrito pelos escribas do rei Josias e tinha-se os chamados deuteronomistas, que era o povo da lei. Ou seja, a lei, a maneira de você estar fiel a Deus era estar fiel à lei. Então a lei era o vínculo, era a fidelidade, era a conexão com o Deus desse povo, que era um Deus presente. Então fidelidade é o combinado. O que foi combinado entre Deus e o povo? Que o povo tomaria posse da terra, mas teria também que lutar, teria que se dispor. Isso Josué soube fazer muito bem, soube planejar, soube se colocar a caminho. No capítulo 2, eu quero chamar a atenção para o versículo 9. Quem está com a palavra, versículo 9 até o 10. Que diz assim, é um depoimento de Raabe. Raabe aqui é a prostituta. Lembrando que na palavra, muitas vezes, quando se fala prostituta, não está ligado somente à questão moral. Muitas vezes está ligado à questão de infidelidade a outros deuses, relações com outros deuses ou com vários deuses, que aqui me parece ser o caso de Raabe, mas que ela soube reconhecer o Deus do povo hebreu, o Deus que caminha. Então diz o seguinte: eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. Então Raabe, ela sabe, ela descobriu. O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísse do Egito. Então aqui Raabe, ela começa a enumerar os feitos de Deus. Olha só, ela que era infiel está assumindo uma fidelidade com o Deus que fez o vínculo, que fez a aliança. Você gera vida. Raabe reconhece, então, a grandeza do Deus, o Deus de Josué, o Deus que salvou e passou por vários obstáculos. E ela continua: quando ouvimos isto, o nosso coração desfaleceu, e ninguém mais tem coragem de resistir, porque o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Que declaração de amor é essa, gente? Olha que declaração. O Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Agora vou-lo peço, jurai-me pelo Senhor, que assim como usei de bondade para convosco, do mesmo modo poupareis a casa de meu pai.
Lembrando que a casa é todo mundo que habita. Então aqui surgiu um combinado. Eu ajudo e vocês me ajudam. Aqui ela já mostra a fidelidade, mostra o conhecimento. Então ela mostra essa nova descoberta. Quem descobre realmente o Deus do povo, o Deus do caminho, o Deus da terra, é fiel. E se é fiel, se junta à comunidade. Se não é fiel, prejudica a comunidade. E aqui eles combinam. E tem uma coisa muito interessante que quando se fala de uma prostituta e muita gente julga, às vezes no sentido moral, olha só o que ela conhecia. Ela conhecia a região. Ide para o monte, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ir para o monte é ir para próximo de Deus. Para próximo de Deus é um lugar seguro. Vão para próximo de Deus, vão para o monte. Lá é um lugar seguro. Não vão encontrar. O inimigo não vai alcançar. As palavras de Raabe, elas são muito carregadas de uma experiência já. Uma visão à frente. O povo precisou da ajuda dessa mulher. Ela é importantíssima e foi muito valorizada pelos livros. E assim, olha o empoderamento dessa mulher. Ela não se colocou como submissa. Ela colocou as condições. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Isso chama-se fidelidade. O termo prostituta não cabe mais para ela aqui. Por quê? Ela descobriu a fidelidade. Fidelidade é cumprir o combinado. O que é fidelidade, gente? É o que foi combinado entre vocês. Se alguém descumprir o combinado, foi infiel. A lei é a fidelidade entre Deus e o povo. Se você descumpriu a lei, na visão aqui do livro de Josué, você foi infiel. E aqui ela descobriu a fidelidade. Isso aqui é emocionante, essa parte, gente. É incrível. Bom, contextualizando aqui, com a ajuda de Raabe, tem a primeira vez que eu quero falar aqui de Josué levantar cedo, no capítulo 3. Capítulo 3 fala assim: levantando-se bem. Quem gosta de acordar cedo? Acordar cedo demonstra disponibilidade, demonstra prontidão, demonstra entusiasmo. Acordar cedo, ver os primeiros raios de sol. E é uma deixando para depois. Levantando-se bem cedo, Josué desfez com todos os filhos de Israel. Porque desfazer o acampamento é você realmente não ter uma segurança para voltar, uma vontade de voltar. Tem gente que às vezes parte, mas não desfaz o acampamento, deixa um ninho ali, uma segurança. Imagina se eles deixassem acampamento para, se desse alguma coisa errada, voltar. Mesmo nos desafios, é um povo que segue em frente, reflete e vai. Então, desfazer o acampamento é sair do comodismo também. Porque o acampamento, você se acomoda ali. Acordar cedo e desfazer o acampamento. Sabe, acordar cedo e arrumar a cama para não querer voltar para ela. Às vezes dá vontade, com um frio desse, você acordar cedo e voltar a dormir. Mas quem tem um objetivo claro, quem está vislumbrando, e aqui eles já estão muito próximos da terra, tem ainda um desafio terrível que é passar por Jericó, e que a condição para entrar na terra é passar por Jericó. Não tem jeito. Está no caminho. Aqui que mostra se o povo ainda guarda resquícios de uma mentalidade de escravo ou não. Você é um povo já empoderado. Não é um povo que pensa mais como escravo. Não é um povo que foge. É um povo que avança. Até aqui era um povo que fugia. Avançava, mas também fugia. Aqui o povo não está mais em fuga. O povo está em caminhada. É um povo em caminhada. É um povo da resistência, é o povo da conquista. E aí tem algumas palavras até pesadas aqui, mas entendendo o motivo pelo qual foi escrito,
a pedido do rei Josias, que queria expandir a nacionalidade, expandir territórios e reconquistar reinos que ele havia perdido, ele pediu para que fosse reconstruída a história da libertação do povo e que fosse tudo muito documentado. Não sei se vocês perceberam aqui no capítulo 2 e 3 o quanto tudo é documentado. Até as pedras do rio eles guardam. Por quê? Se alguém pedir, está aqui a prova. Como que vocês me provam que Deus ajudou a atravessar o rio Jordão a pé enxuto? Está aqui a prova, está as pedras aqui. Atravessamos, Deus abriu. Então aqui tem muitas provas. A gente pode perceber aqui que há uma necessidade também de quem escreveu de deixar provas claras para qualquer adversário, qualquer reino que fosse questionar, que ficasse muito bem esclarecido. É um escrito que é um documento também. O rei Josias, ele tinha essa preocupação de deixar documentado que o povo ganhou a terra, mas o povo não é ingênuo, não. Se tiver que lutar, o povo luta. Não é um povo abandonado. Não é um povo que vai a rumo. É um povo que tem claro objetivo, que tem uma liderança, mas principalmente tem a lei. A lei que está do seu lado. É um povo que cumpre, que guarda aliança. E é um povo que sabe muito bem quando sai do seu próprio, quando transgride a lei. E tem punição para quem transgride a lei, tem consequências para quem transgride a lei. Então é isso que o rei Josias... Se vocês, nosso povo, quem não está de acordo com a lei, vai ser... Sim, não estar na lei é o mesmo que você morrer, que você estar destruído. E a palavra de Deus coloca isso se de ti, Jerusalém, se de ti eu me esquecer, se eu me afastar da sua lei, que resseque a minha mão, que resseque a minha língua, que se colhe o céu da boca, porque a lei mantém esse vínculo, essa fidelidade. É a vivência da lei que te faz, aqui falando como povo, eu estou entrando aqui, eu estou me sentindo povo também aqui. Estou me sentindo povo. E é interessante fazer essa viagem, essa caminhada, essa passagem. Nós também temos o Jordão. Quantos Jordões aí temos para atravessar? Desertos e muralhas também. E muralhas muitas vezes que, como diz aqui Raabe, estão cercadas, o povo está com medo, mas nos gera insegurança também, porque é um povo que está fechado. Você não tem acesso a quem está fechado. Se o povo está fechado, se o povo de Jericó está fechado, não tem como negociar. Como que você vai negociar com quem está fechado? Não tem como. Então, tem essas resistências. Muitas vezes, quais são os fechamentos que nós temos que passar? Os fechamentos internos, as muralhas internas. E muitas vezes Deus nos coloca diante delas porque nós temos capacidade para superá-las, para derrubá-las. E o povo tinha essa capacidade. É claro que contou com a graça de Deus porque havia uma relação, Deus estava à frente, tinha fidelidade. Vamos continuar aqui na passagem do Jordão, no versículo 5 do capítulo 3, o que Josué disse para o povo? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Santificai-vos, ou seja, não vão de qualquer jeito. Santifiquem-se. Santificar é você estar decidido. É você estar pronto. Não vai de qualquer jeito. Você não vai derrotar um adversário somente para ver o tombo. Você vai passar
um obstáculo que está te impedindo de realizar um sonho de liberdade. E é interessante que conforme o povo vai se aproximando da terra, ele vai experimentando dos frutos da terra. E olha só, Deus, ele não subestima a nossa força. Quando o povo pode provar dos bens da terra, para de descer o maná. O maná cessa. Não tem mais maná. Por quê? O povo pode produzir os seus frutos. O povo pode colher. O povo pode se sustentar. O povo é livre agora. E vamos ver aqui. Então, Deus te dará coisas maravilhosas. Se você acredita, como que você se coloca a caminho daquilo que você busca? Você se santifica antes de se pôr a caminho? Antes de ir para o trabalho? Antes de ir para a luta, como muitos falam? Eu acredito uma comunidade que ora, presença de Deus no dia a dia, desde o nascer do sol até o se pôr, que... Bom, aqui a Maria pergunta o seguinte: como a vivência da lei pelos hebreus mostra no livro de Josué, ou define a relação do povo com Deus? Era uma relação de intimidade e também de fidelidade. Deus cumpre, porque a lei era o vínculo. Era um vínculo, era como se fosse a ponte entre o povo e Deus. E tinha alguém para não deixar esquecer dessa lei. É a liderança de Josué. Na nossa comunidade tem alguém que não nos deixa, tem uma liderança que não nos deixa esquecer da lei? Lei é assim, gente. A palavra lei é a maneira de você ler a vida. A maneira desse povo ser um povo. E nós teremos aqui mais para frente quando há circuncisão do povo novo. Por quê? Os mais velhos, os circuncidados, que aqueles que reclamaram do deserto, que talvez falassem assim: a gente nunca vai chegar, a gente está andando aqui há muito tempo, eu não aguento mais caminhar, eu tenho calo no pé. Aquelas pessoas que reclamavam e às vezes tiravam a esperança, já morreram. Só que também eram muitas as pessoas que eram circuncidadas, as pessoas que tinham essa identidade. Antes de entrar na terra, todos os homens são circuncidados novamente. Então, é um povo que segue a lei em todos os requisitos. É um povo que está vinculado a Deus mesmo. Não tem nenhuma uma brecha aqui para você misturar com outros deuses. Não tem. Porque todo mundo circuncidado, agora sim a gente está pronto. Agora a gente é um povo. A gente não vai se misturar com os outros. A gente vai continuar a nossa identidade, mesmo diante dos outros deuses. E se tivermos pressão, talvez, essa identidade ninguém pode tirar. Essa identidade nossa. Então é um povo que é comunidade e, sendo comunidade, se aproxima de Deus. É um Deus que acompanha uma comunidade. E há muito tempo. Há muito tempo. É um Deus que não larga. Tem até briga. Josué discute com Deus. Josué discute. Tem umas palavras aqui, escuta. A gente perdeu aqui essa batalha. O que está acontecendo? Eu vou passar vergonha agora? Depois de chegar até aqui, eu vou ser humilhado? Vou ter que voltar? Eu quero a terra. E eu estou pronto. O que está acontecendo? Então é um Deus também que ouve desde Moisés. É um Deus que ouve e vê. Olha a intimidade com Deus. É um Deus que ouve e um Deus que vê. Eu ouvi o clamor do povo e eu vi o sofrimento. Bom, vamos continuar aqui. Olha só. No capítulo 7, do versículo 3, para a gente avançando, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. A palavra aqui é muito importante.
Se tinha alguma dúvida que Deus estava presente, agora não tem mais. Não tem mais dúvida. Eu estarei com você, tá? Então eu vou te exaltar, Josué. Pode confiar, Josué. Vai firme. Aí Josué acorda cedo. Claro, eu ouvindo uma palavra dessa, até ânimo para acordar cedo eu encontro. Porque Deus garante que está junto. E a lei não deixa esquecer disso. A lei não deixa esquecer que Deus está junto. Bom, lembrando aqui, no capítulo 9, Josué disse aos israelitas, atenção, aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Aproximem-se, se aproximem e ouçam as palavras de Deus. Aqui, gente, é a preparação, a passagem do Jordão é uma Páscoa aqui. Páscoa é uma passagem, é uma ruptura. Aqui eles estão rompendo. E aqui reforça também a continuidade de Moisés. Moisés teve que atravessar. Moisés teve que atravessar as águas. Josué também atravessa as águas. Só que aqui eles deixam provas. Vão provar que atravessaram. Se alguém questionar, tem provas. Então, olha a questão da lei aqui. É lei? Me prove. Me prove que vocês atravessaram. Está aqui. As pedras. Vamos lá. Por isso, prosseguiu ele, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós. É o Deus vivo. É um Deus vivo. Se é vivo, é um Deus que caminha, é um Deus que ouve, é um Deus que fala. Então o povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam na frente do povo. Os sacerdotes são os guardiões da lei. Eles guardam a lei. Então, eles estavam à frente do povo. É a liderança religiosa aqui. A liderança religiosa. Quem caminha à frente do nosso povo. Quem dá o exemplo de cumprimento, de guardar a lei. Quem guarda a lei no coração? As nossas lideranças nos inspiram. E nós temos muitas lideranças que nos inspiram, que guardam a lei e às vezes marcham à nossa frente. Quando a gente perde as referências, é só olhar para frente, que nós temos as nossas lideranças. Então, os sacerdotes marchavam à frente, levando a arca, levando a fidelidade, levando a lei. Vamos para o capítulo 4, onde eles pegam as provas, as pedras, olha só. O povo pergunta, Josué, o que significam essas pedras? Que você pediu para nós pegarmos 12 pedras. O que significa? Aí Josué responde, as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela atravessou o Jordão, as águas foram cortadas. E essas, atenção, essas pedras são para os israelitas no momento que eterno, em memória desse acontecimento. Então aqui o povo também começa a criar uma simbologia. O que é simbologia? Criar, não é só provas, não é só símbolo dessa passagem. Temos um vínculo afetivo, um crucifixo que você ganhou, um tercinho que você ganhou do pai, muita dificuldade, você guarda aquilo como um símbolo, como um monumento, uma memória de um momento que você superou. Então aqui eles guardam uma memória. Olha que interessante isso, é o povo que registra. Está registrando essa passagem. É o povo que caminha e que registra o seu caminho. Não esquece do que aconteceu no passado, para que não se perca no presente. E aí continua. Armados para o combate, desfilaram diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Olha só. Quem vai para a planície, gente, vai para a luta. A planície, na Bíblia, é um lugar privilegiado também. Porque é o lugar de produzir, é o lugar de luta, é o lugar de construção. Então, quem vai para a planície está pronto para o combate. Então, aqui, eles armados para o combate,
desfilaram diante do Senhor. Olha aqui, Marina, o Senhor presente. Desfilaram diante do Senhor. O Senhor estava presente através da lei. Rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué aos olhos de todo Israel. Mais uma vez, confirma a liderança de Josué. Então, Josué, você é importante. Assim como estive fiel a Moisés, agora sou fiel a você e você é o escolhido. Então, Josué não tem mais dúvida. Deus exaltou Josué. E todos tiveram para com ele o mesmo respeito que por Moisés durante toda a sua vida. Olha a importância, gente, aqui de respeitar uma nova liderança. O povo teve o mesmo respeito para com Josué, o mesmo respeito que teve por Moisés. Às vezes a gente reclama quando às vezes troca um sacerdote da nossa comunidade, né? Não sei, mas acontece às vezes. Mas aqui eu gostava daquele que era tão bonzinho e tal. Aqui é o povo que acolhe. Olha o que a gente pode aprender aqui com o povo. O povo tem o mesmo respeito. O mesmo respeito que teve para Moisés. Então não ficou lamentando. Era bom no tempo de Moisés. Moisés, ele não era essa correria, não ficava... Moisés, ele ouvia. Moisés, ele saía e trazia respostas para nós. Moisés sim que era líder. Não teve isso. O povo teve o mesmo respeito. Então é o povo que sabia o que queria. O povo que sabia reconhecer também a importância da liderança da pessoa que levava a lei de Deus, era portador dessa coragem, dessa liderança. E aí a gente continua aqui, essa passagem para o Jordão, eles passaram, é a questão da circuncisão do povo. Bom, antes de partir para a circuncisão aqui, se alguém tinha alguma dúvida, se havia uma comparação entre a caminhada de Moisés e a caminhada de Josué, aqui deixa claro. Olha só. No capítulo 4, a partir do versículo 23, diz o seguinte: porque o Senhor, vosso Deus, secou diante de vós o leito do Jordão. E aí vem, até que passasseis. Do mesmo modo que antes tinha feito ao Mar Vermelho. Tá bom, Josué? Não precisa ficar com ciúmes, não. Josué não tinha. Ele tinha autoestima. Mas assim, aqui, do mesmo modo, Josué, você também atravessou a pé enxuto. E ainda guardou prova disso. Interessante essa parte. Aqui, quando os cananeus souberam que o Senhor tinha separado as águas para o povo passar, eles desfaleceram e perderam toda a coragem diante dos israelitas. Olha só, não é um povo mais com medo, o povo de Israel. Não é um povo com cabeça de escravo. É um povo com cabeça agora de dono de si. Por quê? Antes eles tinham medo do faraó, agora não. Agora os outros têm medo deles. Interessante, né? Essa evolução, esse crescimento. De quais coisas que a gente tinha medo no passado e agora a gente não tem mais? Que a gente fugia e agora a gente enfrenta. Talvez tenha muita gente que tinha medo, que fugia, se sentia escravo, agora não. Agora se sente senhor de si. É um povo que agora enfrenta. Só que isso não é de graça também. Tem um desafio, como Josué acorda cedo, tem um desafio para nós. Um desafio que às vezes dói, que às vezes tira do comodismo, desmancha a nossa tenda, mas nos faz avançar. A circuncisão do povo, para a gente já ir... aqui eles estão muito próximos da terra. Então, eles tinham... por que houve essa circuncisão? Porque os varões que tinham saído do Egito tinham morrido pelo caminho. Então, os homens circuncidados não existiam mais. E aí, a circuncisão é um sinal também de aliança, de fidelidade, de identidade. E a multidão nascida durante o deserto, durante a viagem, tinha sido circuncidada.
Aí o que aconteceu? Eles fizeram a circuncisão para assim estarem prontos e de acordo com a lei para entrarem na terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Eita! Se tem mel, tem flor, né, gente? Se tem flor, tem frutos. Se tem leite, tem animais. Tem uma terra que produz. Oh, glória! Agora o povo vai poder produzir. E já vão comer dos próprios da própria colheita. Olha que isso é um sinal máximo de libertação. Imagina você não ter mais que fugir, você poder colher do fruto do seu trabalho. Vamos lá. E aí, o Senhor disse a Josué: Josué, hoje tirei de cima de vós a vergonha do Egito. Não precisa ter vergonha de ter fugido do Egito ou de ser humilhado, porque para o povo hebreu e para os judeus em geral, quando eles se referem aos ancestrais, aos antigos, eles se referem como parentes. Então, não é o povo que sofreu no deserto, fomos nós que sofremos. Mesmo que nós nascemos durante o deserto, durante a caminhada, a gente não foi escravo no Egito, a gente nasceu durante o caminho, mas nós éramos escravos. E isso até hoje se atualiza. Nós éramos escravos no Egito, nós saímos, é sempre o nós, porque o povo é o mesmo, Deus é o mesmo, é o Deus que caminha. E daí depois a celebração da Páscoa, outro momento forte. No dia seguinte, aqui eu estou no capítulo 5, versículo 10. No dia seguinte à Páscoa, comeram os produtos da região, pães sem fermento e trigo tostado. Pães sem fermento e trigo tostado. E o maná cessou de cair no dia seguinte àquele em que comeram os produtos da terra. Por quê? Porque eles já podiam produzir. Eles já estavam experimentando a graça de ter a terra. Isso aqui é demais. Aí deixa bem claro, eles não tiveram mais o maná. Por quê? Porque agora podiam produzir. Podiam caminhar, como diz no popular, com as próprias pernas. Legal, né? Muito bem, gente. Alguma dúvida, algum comentário? Que a gente já vai entrar aqui na conquista de Jericó. Polêmica conquista de Jericó. Mais uma relação com Moisés aqui, com a história de Moisés. Josué está com tudo diante de Deus. O chefe do exército do Senhor respondeu. Aqui eles viram, nas proximidades de Jericó, ele viu um homem em pé com a espada desemmeada na mão. E aí Josué falou, você é dos nossos ou você é inimigo? Ei, você é nosso ou você é inimigo? Ele falou, eu venho como chefe. Ele respondeu, não, eu venho como chefe do exército do Senhor. Aí terra. Então, a manifestação de Deus para Moisés foi realizada através de uma sarça ardente que não se consumia. A sarça no deserto, quando ela está seca, ela se consome em poucos segundos. Se houver fumacinha, acabou. No caso de Moisés, essa sarça não se consumia. Então, a prova de Moisés é que ele conversou com Deus, Deus falou, tira as sandálias dos pés, que esse lugar que está é santo. E o mesmo acontece no capítulo 5, versículo 16. Olha isso. Olha a grandeza desse... E o chefe do exército do Senhor respondeu, tira o calçado dos teus pés, porque o lugar que te encontras é santo. E José fez assim. Claro que é. O lugar onde você pode ser fiel a Deus, pode cumprir a lei, pode produzir seu próprio alimento, é claro que é sagrado. Esse lugar é santo. O lugar onde Deus está presente, onde você se relaciona com Deus, é um lugar sagrado. Então Josué se prostra aqui. Aqui mostra, gente, antes de entrar naquela questão de guerra de Josué, de passar todo mundo na espada, de fazer um estrago aqui em Jericó, ele se prostra por terra. Chama muita atenção isso. É um líder que ora, é um líder que se prostra,
é um líder que conhece também a grandeza de Deus, que sabe se prostrar diante de Deus. Não vai de qualquer jeito. Jericó, aqui já vamos entrar aqui na conquista da terra, na conquista de Jericó. A cidade de Jericó era cercada de muro, era algo comum nas cidades da época, serem cercadas contra invasores e também para o povo se identificar, para o povo se aproximar. E Jericó estava fechada. Estava fechado diante dos israelitas. Ninguém saía dela, nem podia entrar. Então está fechado, ninguém entra nem sai. Aquilo que eu falei para vocês, não dá para negociar. Se alguém se fecha, como você vai negociar com alguém que se fecha? Né? Quando a gente fecha o coração é difícil. Tem que pedir para Deus abrir, viu? Então, gente, olha só. A parte polêmica aqui. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de fronte. Aqui eles estão já próximos de Jericó, que o Senhor disse para Moisés: eu entreguei para você Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai a volta à cidade, vós todos homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. E aí tem aquela... Essa é a grande primeira campanha de Israel. Depois tem outras cidades que é dirigida a... Parece uma festiva do que é tomada de uma cidade, né? Na realidade, para quem escreveu, mas contar para a geração como que o povo de Israel, de vencido, passou a vencedor. Então é uma forma de deixar registrado para os antepassados que é um povo forte. É um povo forte. Não é um povo mole, não. Então, nessa conquista de Jericó, Josué, mais uma vez no capítulo 6, versículo 12, Josué levantou-se muito cedo. Levantou mais cedo ainda. Por quê? Para levar a arca do Senhor. E aí, no 7º dia, levantaram-se de madrugada também, e deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Então era o povo que acordava cedo. Quem quer, acorda cedo. E aí continua. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio da espada tudo que nela se encontrava. Homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Aqui é interessante que tem essa passagem é bem polêmica, tem gente que tem até medo e tal. Mas aqui aparece também o objetivo do rei Josias de mostrar na transcrição dessa história, na reescrita dessa história pelos deuteronomistas, ou seja, por aqueles que eram amantes da lei, para os quais a lei era prioridade, que se você não cumpre a lei, é o mesmo que você ser destruído, que você ser arrasado. Então, se você cumpre a lei, como a Raabe, que se aproximou do povo, se aproximou de Deus e posteriormente conheceu a lei, você tem salvação. Mas se você se fecha para a lei, você é derrotado. Aqui aparece, claro, a intenção de Josias aos seus inimigos políticos da época que não tinham outros deuses e estavam de posse dos territórios que ele queria conquistar. Então era uma forma de dizer assim: esse território aqui foi nosso no passado. Olha a nossa história. A gente passou por aqui e arrasou tudo. E é o que vai acontecer. E geralmente era o que Josias fazia com quem causasse resistência. Então, essa destruição aqui de Jericó, a gente também não pode entender no sentido literal, senão a gente se escandaliza. Aquela história, se espremer sai sangue, porque passou todo mundo ao fio da espada. Então quem não segue a lei aqui é melhor não existir. Continuando para o capítulo 7, Josué rasgou suas vestes, mais uma vez Josué prostra-se com a face por terra até a tarde. Gente, Josué fica
com o rosto por terra, prostrado, até... Olha que interessante. O líder que se prostra. Como é bonito ver isso. Ele rasgou suas vestes porque um revés. Eles tinham sofrido um revés aqui porque o Acã foi infiel, porque tinham combinado aqui que eles não poderiam levar alguns bens que estavam ali. Eles não podiam levar. Eles queimaram a cidade com tudo que ela tinha, exceto a prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro. Então, Josué conservou a Raabe conforme combinado. E o que aconteceu? Eles cometeram a infidelidade. Descumpriram o combinado. Olha só, qual foi a infidelidade? Foi do Acã. O Acã, ele era uma das pessoas da comunidade, uma das pessoas do grupo. Ele se empolgou durante a conquista de Jericó e ele decidiu pegar, olha só, aquilo que não era dele. Ele pegou algumas coisas condenadas. E é claro que ele foi infiel a Deus. E uma pessoa foi infiel e eles sofreram uma derrota. Então, uma pessoa pode causar um estrago na comunidade. Uma pessoa que é infiel. E aqui eles deixaram bem claro. Josué enviou os homens e tal. Eles foram vencidos. Foram abatidos 3.000 homens. E 3.000 homens foram derrotados e 36 morreram. E os inimigos ainda perseguiram. Nisso Josué, ele começou a brigar com Deus aqui. Olha a briga. Ah, Senhor, por que fizeste esse povo passar pelo Jordão para entregar-lhes nas mãos dos amorreus que nos destruirão? Que ele perde um pouco a fé, né? Porque ele fala no futuro que nos destruirão. Você viu que ele dá uma desanimada aqui, dá uma baixada? Mas ele falou isso depois de prostrar o dia todo em oração, em conexão com a arca. Aí ele falou assim: oxalá tivesses ficado do outro lado do rio. Gente, essa reclamação aqui era dos mais velhos no deserto. A gente deveria ter ficado lá no Egito, pelo menos lá a gente tinha o que comer. É um povo que reclamava. Aqui Josué está caindo no erro. Vocês viram que ele está caindo no erro dos antepassados? Se a gente não conhecer os erros do nosso passado, a gente tende a repetir. Ai, porque eu não gosto disso no meu pai, etc. Quando se vê, está repetindo. Aqui Josué mostra a humanidade dele, a decepção dele. Se a gente tivesse ficado do outro lado do rio, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer vendo Israel voltar as costas aos seus inimigos? Até agora a gente estava andando em frente, agora a gente teve que voltar. O que eu vou dizer? Como que eu explico isso? A gente é derrotado agora? Então, levanta-te. Levanta-te. Por que você está assim? Israel pecou a ponto de violar a aliança. Então, se você violou a aliança, você tem que assumir as coisas. Você não tinha que roubar e esconder nas bagagens, que foi o que Acã fez. Depois, aí, já na conquista de Acai, Josué disse assim: estais preparados. Atenção! Estais preparados. Capítulo 8. Estejam preparados. Não vão de qualquer jeito. Estejam preparados. Então, o povo preparado para assumir. E depois Josué levantou bem cedo e passou em revista a sua gente. Claro, para ver se não tinha mais coisas escondidas. Passou em revista e aí foram em direção à terra. A terra que não saiu barata para eles, foi sim dada por Deus, garantida por Deus, mas que não saiu barata. É uma terra que teve obstáculos. Qual que é a terra que nós buscamos? Quais obstáculos nós encontramos no caminho? Como que a gente enfrenta? A gente se debruça diante de Deus? A gente se prostra diante de Deus para tomar a melhor decisão?
ou a gente desanima, ou mesmo na nossa briga com Deus, a gente está pronto para levantar e seguir adiante também? Sim, Deus prometeu a terra, Deus cumpriu a promessa, Deus deu a graça. Josué também mostrou essa disponibilidade, essa grandeza de se colocar a caminho, de acordar cedo. O povo que acorda cedo, o povo que se coloca a caminho. E aí sim, foram assim foi uma fila de reis vencidos, porque a autoestima voltou, o povo estava fiel, o povo estava com a lei e o povo estava na terra. Deus estava presente. A certeza de que Deus estava presente é o que fez o povo continuar a caminho. A certeza de que Deus estava com Josué foi com que fez que ele se agigantasse. Era uma liderança enorme, uma liderança gigante diante dos problemas que eles não subestimaram, que não poderiam vencer. E assim, para mim aqui, o fato deles escolherem o próprio alimento, gente, aqui é para quem era escravo, para quem começou lá há mais de 400 anos tendo que dar tudo para o faraó, até a própria vida, os próprios filhos, agora é o povo que tem a posse da terra, que experimenta, é algo fantástico. É aquilo que a gente experimenta quando a gente atravessa os desertos da nossa vida, as muralhas e os rios. Algumas pedras ficam com a gente, algumas cicatrizes, algumas lembranças. Às vezes as lembranças não são simbólicas, como uma pedra, um objeto. Às vezes as lembranças do que a gente venceu são sequelas, cicatrizes, sequelas na alma. Mas a certeza de que Deus está conosco deve nos fortalecer. Pelo convite. Agradeço muito. Que Deus abençoe a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode enviar para a comunidade, aí para a paróquia, ou então escreve aqui no chat mesmo, que a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo. E aí fazendo esse fechamento de proximidade com a palavra de Deus. E só uma dica, o livro de Josué, ele não deve ser lido também, muitas vezes, ao pé da letra, literalmente. Senão a gente se escandaliza. Tem que entender sempre esse contexto, como foi falado nos encontros anteriores. De você experimentar, de você saborear e de você se sentir o povo. Aproveite para se sentir o povo de Deus. O povo que às vezes é infiel, mas que supera a infidelidade, que assume o erro, mas que continua sempre a caminho. É assim, gente. O perfeccionismo, às vezes, ele só nos adoece. Diante de Deus, São Francisco de Assis fala que o homem é aquilo que é diante de Deus e nada mais. Então, se prostre diante de Deus. Não tenha medo de se colocar. Às vezes até discutir como Josué fez. Discutir porque quer o melhor. E não quer abrir mão dessa presença. Em momento algum Josué abriu mão de Deus. Então que a gente saiba, assim como João Batista preparou os caminhos, que a gente, com a graça de Deus, prepare os caminhos. Caminhos podem ser desérticos, pode ter um rio pela frente, mas se a gente está com Deus, a gente atravessa. Tá bom? E vamos para a terra. A terra que é o direito de todos. Obrigado, Angelina, Célia, Marina. Ô Marina, obrigado, Heloísa. Albani, obrigado pelo convite. Boa noite, Cidinha, Olívia. Gratidão a todos, gratidão mesmo. Que este livro nos inspire nas nossas lutas diárias e nas nossas conquistas diárias. E assim como Josué, a gente acorde cedo. Tchau, que Deus abençoe, que Deus esteja conosco, mas que, principalmente, nós estejamos com Ele. Tchau, tchau.